E aí, pessoal, já liberei aqui a gravação. À medida que for precisando aí, a gente libera aqui. Vamos lá, deixa eu já. Eu até já me adiantei aqui na nossa pastinha e já até coloquei a pastinha de atividades. Vamos fazer. Estou carregando aqui os arquivos já antecipadamente. Vamos lá, então. Bom, pessoal, eu comecei aqui a gravação. Antes da gente. Vou só já deixar gravado aqui um disclaimer para quem não pode entrar agora ao vivo, né? Já ficar sabendo. Mas de qualquer forma, pessoal, eu aviso vocês assim que eu colocar. É o seguinte, né? Então, né? Eu assumi, você já estava já no período de férias aqui, o de leitura, né? Se vocês perceberem aqui, ó, a gente entra aqui em leitura, ó. Aí vocês tiveram o recesso escolar, né? Por isso que essa matéria demorou muito tempo, né? E vocês estão vendo aqui, ó, a terceira aula aqui, ó, tá pro dia 15. E aí eu não percebi, eu não notei isso daqui, ó. Tava aqui, ó, dia 14 e aula dia 15, entendeu? Então, já deveria ter acabado essa matéria, mas enfim, né? Vou até ver depois se todos já postaram, né? Eu vou olhar aqui. Então, explicando, pessoal, era para a gente, no dia 15, em vez da aula de leitura e interpretação de desenho, era para a gente ter tido essa aula de qualidade, né? Então, e ela é uma matéria de 30 horas, né? Uma matéria rápida. Mas aí, para não prejudicar vocês, o que que eu pensei aqui, né? Agora vamos para a de qualidade. Eu assumi. Aqui, essa aqui de qualidade, né? Como eu assumi ela integralmente com vocês aqui, eu vi que ela tem o que, ó, ela tem atividade 1, tem fórum, atividade 2 e atividade 3. Aí, como, né, em vez de assistir essa aula, a gente estava na outra, e por questão de erro aqui no cronograma, eu vou gravar, eu vou dar instrução para vocês de cada uma das atividades aqui, falando da teoria, de uma maneira aqui mais rápida, né, até para vocês entenderem como que vocês vão entregar a atividade. Daí eu acredito que né, nessa 1 hora eu creio que o tempo é pouco, né, curto. O que que eu pensei aqui? Aí eu gravo um vídeo e posto para vocês. E assim como eu faço, né, toda vez que eu já deixo disponível a aula para vocês, eu aviso aqui no AVA, né? Então, o que faltar aqui de complemento, para compensar essa aula aqui que não teve, eu vou gravar e já deixar disponível aqui, tá bom? Ivaldo e Leomar. Aí por isso que eu fiz por isso que eu voltei aqui antes, né? Porque senão vocês vão ser prejudicados. Que eu dando uma olhada aqui, ó, só para a gente se situar aqui, ó, o período de recuperação, né? Vai ser do dia 29/8 a 11/9. Ok. Mas aqui, ó, eu vou deixar vocês, caso, né, não dê para entregar antes do dia 28 aqui, e ainda ela vai valer 100%. Embora aqui tá falando que vai valer os 80%, eu vou até dar uma revisada aqui, ó, que eu olhando aqui, ó, 51 com 52 vai dar mais de 100. Então eu tô vendo que tem um erro aqui. Aqui deveria ser 40
48. Mas eu conserto isso aí, tá bom, pessoal? E o período de rematrícula é de 12/9 até 15/9. Então, eu vou deixar disponível para vocês, não vou nem, eu vou pedir para, deixa eu ver quem que é mesmo, é a Stephanie. Ela não vai nem travar lá o envio para vocês, e aí vocês vão enviar valendo 100%, tá bom? É porque geralmente eu deixo essa recuperação aqui, e por que que eu não coloco uma única atividade, né? A gente tem essa opção. Eu gosto de pôr todas as atividades, que é para dar mais tempo para quem não teve, né, tempo de entregar, né, refazer as atividades. Então, esquece isso aqui da recuperação e esse período aqui vai ser maior, tá bom? Vai ser, vocês entregar até, aqui tá o quanto mais próximo do dia 29 seria interessante. Dia 29, do dia 31 seria interessante aqui. Mas aí, assim, eu não vou diminuir a pontuação porque foi erro, né? Vocês já estão, como se diz, já começaram a matéria aqui, né, com praticamente uma semana aí de atraso, né? Então aí não seria justo com vocês. Agora vamos aqui às atividades. Do mesmo jeito, né? A gente vem aqui em situação de aprendizagem, a atividade um, né, da SAP, a 2 e a 3, elas, Professor, assim, pois não, Rivaldo. é o Leomar. Na Ô, leitura Leomar, pois e interpretação de desenho é acima de 60 para não ficar de recuperação? isso, no geral. Não, é de 60 para cima. A partir de 60. Ah, então o senhor já mandou as notas lá já, que eu tô olhando aqui. Eu corrigi algumas aqui, mas eu não sei se. Eu não sei se eu. É porque como eu vi que a matéria estava. A gente já deveria ter começado aqui. Confesso que eu nem olhei na. Nem olhei na o C passado. Aí eu vou até dar uma olhada para ver se eu fechei tudo, beleza? Mas eu não vi aqui. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui, só para gente confirmar aqui, aí eu já dou início aqui à análise das atividades. Leitura. Só um minuto aqui que não está carregando. Agora vai. Deixa eu só ver se eu fechei. Não, falta alguns aqui, a nota de alguns aqui. Mas o seu tá fechado já, Leomar, já. O seu já. Tá ok. Não, tem alguns aqui que ou não entregou ou é porque eu não corrigi. Confesso que hoje eu não olhei. Tá bom? Mas eu vou verificar isso. Então vamos lá, Leomar. A situação, as três tarefas estão aqui na aba de situação e o fórum ele está aqui na aba de comunicação. Eu tinha preparado um material. Eu acredito que para a gente ser mais assertivo, né? Ainda mais que vocês estão em desvantagem, né? Começaram uma semana aí depois. Eu mais teoria eu vou deixar para aula gravada. A gente vai focar agora mais nas atividades. Aqui, ó, fórum. Ó, tá vendo que tem esse fórum de apresentação, é só fórum mesmo para você se apresentar, então, como se diz, ele não é pontuado não, tá bom?
Agora, esse aqui é o que efetivamente é o que vale ponto, ó, esse de baixo aqui, ó. Aqui, vamos lá, ó. Pesquise no material de estudo e na internet sobre os princípios da qualidade e depois, né, que já conheceu a sua importância como diferencial de competitividade para organizações, conheça a instituição brasileira que é referência internacional em sistemas de gestão, né? Gerir, né, algo, quando a gente fala qualidade, quando a gente fala de gestão, é você governar, comandar, né? É você racionalizar entre os recursos que você tem e aí poder empregar esses recursos da melhor forma possível. Então, já tem um link aqui, ó, trata-se da Fundação Nacional da Qualidade. Então, você vai acessar aqui a FN, a FQN aqui, vocês vão aqui aceitar quiz. Vão visitar aqui, ó, esse link, né? E aí, após conhecer, né, a Fundação Nacional de Qualidade, aí, ó, você vai ler a entrevista concedida, né, por Alexandre Carrasco, gerente de qualidade da empresa da Electro. Se eu não me engano, essa Electro, acho que tem uma terceirizada que comprou ela. Deixa eu ver se, deixa eu ver se esse link está funcionando, se ele está atual aqui. Aparentemente, ó, tá dando erro 404. Estranho. Mas assim, como esse artigo aqui ele não tá, eu até abri, ele tá dentro dessa página, dessa pasta da. Então, aparentemente, me parece que ela não está mais disponível. Mas eu vou falar aqui alguns conceitos aí de qualidade, pessoal, para a gente ter uma ideia aqui. Mas não se preocupe, né? Ah, não, professor, não deu para. Realmente, ó, deu página, deu erro 404, né? Quando o conteúdo não está mais no servidor. Mas pelo menos da Fundação Nacional de Qualidade, ela tá ok. Empresas, artigo, geralmente é artigo. Às vezes o repositório, onde que ele coloca, onde que o arquivo ele tá? Deixa eu ver, Alexandre Carrasco. Vamos ver aqui. Se a gente acha um novo link aí, dependendo, aí eu peço para trocar aqui. Deixa eu ver, Ctrl F. Coloquei Alexandre. Ele não achou. Alexandre Carrasco, gerente de qualidade da Electro. Realmente tem da Energisa, CPFL. O ideal seria um artigo aqui sobre a empresa aí de energia, já que a gente está no eletrotécnico, né? Hum. Eu vou escolher um aqui. Mas, enfim, vamos ser prático aqui. Então, qual que é a pergunta, né? Após ler a entrevista publicada, né? Infelizmente, essa pergunta vocês não vão ter subsídio no momento para ler, né? Clique em enviar para debater esse tema com seus colegas.
Beleza. Então, é para falar aqui, ó, sobre os princípios, né, pelo que eu estou entendendo aqui, de gestão, né, de qualidade nos serviços. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês, né, que esse material aqui, não, como ele não está disponível, né, talvez até mude aqui, mas, né, como se diz, vocês não vão ficar. Deixa eu só. O senhor tem algum exemplo de alguma outra página que a gente pode estar olhando para estar respondendo? É isso que eu vou procurar aqui, porque eu achei que estava funcionando. Mas assim, se a gente olhar aqui, ó, tem vários outros artigos aqui, né? Tem que ver qual que é um desses. Deixa eu ver, Tocantins, a melhor em gestão. Eu vou escolher um desses aqui. Eu vou dar uma olhada neles aqui, né? Porque senão agora a gente perde tempo. Vamos ver isso aqui, CPFL, Santa Cruz é bronze. Ah, isso aqui está interessante, ó. Fala sobre a distribuidora de energia, né? É, esse aqui parece ser bom. Fazer o seguinte, eu vou passar aqui alguns tópicos aqui de gestão, né, sobre de qualidade aí. Daí, né, a partir desses tópicos aqui, vocês podem. O duro é que não tem uma pergunta aqui objetiva, né? Basicamente era o que? Era pesquisar nesse material, né? A página ela está funcionando, né? Ok. Esse artigo não está mais postado. Mas sobre os princípios da qualidade. Então, basicamente, vocês têm que falar sobre os princípios de qualidade. Só que o que que vocês vão fazer aqui para vocês não ficarem, né, como se diz, sem referência aqui? Vocês vão falar sobre, né, os princípios de qualidade e de gestão, tá bom? Sem a referência, vocês podem até pegar um desses artigos, ó, qualquer um desses artigos, já que esse aqui, ó, ele não tá mais, né, deu página não encontrada, né? Vocês vão entrar na página aqui da FNQ, né? Agora E deu. daí. Oi, pois não. Não, nada não, que eu não tava conseguindo acessar a aula. Ah, sim. Então, ó, Zé, o que que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um desses artigos aqui, né? Eu achei esse aqui interessante aqui. E vão falar sobre os princípios. Que para eu mudar a pergunta aqui, né? Eu tenho que pedir para a monitora aqui fazer a mudança aqui, né? Então, basicamente, ó, sobre os princípios de qualidade, né? E depois, né? é, já conheceu a sua importância, né? Os seus princípios aí básicos aí, né? Como diferencial de competitividade, né? Das empresas aí, né? Conheça, né? A instituição. Basicamente, você vai fazer um resumo aqui e definir quais são os princípios fundamentais da qualidade aqui. Aí eu vou dar uma ideia aqui para vocês, né? A gente, né, no contexto geral, né, a gente tem os princípios da gestão de qualidade. No livro de vocês aí, ó, tem esses princípios aqui, né? Então, basicamente, no fórum, vocês vão listar quais que são esses princípios aí, tá bom? E aí, aquela questão de olhar lá olhar o artigo, né? Como o artigo não dá para baixar, né? Ele não está lá mais, então esquece. Só foca só em listar os princípios, né, de qualidade, né, de gestão da qualidade aqui. Então, basicamente, né, toda essa matéria aqui ainda tem um material complementar, pessoal. Aqui, ó.
Ele vai estar aqui na biblioteca, né? Depois que eu terminar essa aula, eu vou postar ela aqui, né? E vocês têm aqui alguns vídeos aí, ó, do Senai Play, falando sobre esses princípios, tá bom? Aí eu já pedi já para a monitora deixar eles disponíveis aqui para vocês, para dar algumas ideias, né? E fala de qualidade em canteiro de obra, né? Relacionada à CIPA, né? Por exemplo, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é a ponta de lança, né? Conformidade aí com a NR5 do trabalho, ela é que, como se diz, é o organismo que faz as ações, né? Não adianta, segundo lá a NR4, né, o PC, que seria o quê? Seria o engenheiro de segurança, seria o médico do trabalho, né? Então, não basta você ter esses entes, né, esses profissionais na empresa, sendo que essa parte ela é mais administrativa, ela é mais de gestão de processos. Para você, por exemplo, gerar uma instrução técnica ou um procedimento operacional padrão para fazer, vamos supor, a troca de uma estrutura de uma rede de distribuição, por exemplo, convencional, a cruzeta ou a mão francesa plana, você tem que gerar um passo a passo, falando, ó, você primeiro vai fazer a sinalização. Isso faz parte dos princípios de gestão e princípio de qualidade. Você vai ver como que os processos, né, lá na sua empresa, né, dependendo do que ela, como se diz, do qual ramo que ela atua, e a partir disso você vai gerar o que era na antiga, hoje em dia eles chamam de PGR, né? Era o antigo, eles chamavam de PPRA, né? Programa, né, de Prevenção de Riscos Ambientais. Hoje, né, ele chama de o PGR, né, o Programa de Gestão de Riscos. Basicamente a mesma coisa, mas só que ele teve uma mudança, uma objetividade maior aí, né? Então, tem esses vídeos extras aqui, né, para vocês terem insights, né, ter ideias aí, né, de como, aqui, ó, tem na parte aí de ferramentas manuais, né, na parte aí de gestão de equipamento de proteção individual, né, na a própria CIPA, né, porque, por que que eu falo que a CIPA é a ponta de lança? Porque a CIPA é o agente, né, geralmente, quem que são os membros da CIPA aí? Por exemplo, lá em Pernambuco, um eletricista de distribuição, ele criou uma solução na época, né, por exemplo, na hora que o pessoal ia tirar o cartucho para você trocar o fusível do o fusível, que é o dispositivo de proteção da média tensão, você pegava a vara de manobra universal e retirava ele pela base. Só que às vezes, dependendo, por exemplo, a força lá de momento, né? Quanto maior a vara de manobra, mais difícil você manobrar ela, porque a ponta ela ficava muito longa, né? E aí o braço de alavanca ficava difícil para você se movimentar. Então, pequenos movimentos você tinha que fazer muita força. Aí o que que aconteceu? Esse membro da CIPA, por exemplo, ele colocou uma espécie o pessoal chama de embira, né? Uma corda bem na ponta da vara de manobra para justamente aí o que o pessoal fazia? Colocava essa corda em volta do cartucho e aí só depois que eles iam com a ponteira universal e retiravam. Aí às vezes a base do cartucho ela escorregava, né? Porque você tinha que fazer muita força e E daí caía. essa corda ela impedia, né? É o que hoje o pessoal chama de dispositivo anti-queda. Deixa eu até achar ele aqui. E, no caso, eles fez isso aí para evitar do cartucho cair no chão, né, professor? Isso, porque, por exemplo, até se ele cair numa grama, por exemplo, aí até que, né, ele não danifica, mas é redistribuição urbana, né, o quê? É asfalto, é calçada, né, é superfície dura.
Aí, antigamente, só tinha um dispositivo anti-queda no load booster. Deixa eu... Porque muitos de vocês aí talvez não tenham experiência na área, aí fica, por que que esse professor está falando? Falando negócio de vara de manobra, vara universal, que negócio, é de comer ou passar no cabelo? Deixa eu pegar aqui um... E tem o sol para atrapalhar também, né? Isso. É porque aí, quando você faz uma manobra com a vara, é para justamente fazer o processo que chama de processo à distância, né? Porque o campo eletromagnético, geralmente, onde fica a chave fusível, o 13.8, ele fica por volta de 60 centímetros em volta do cabo. Ainda mais se for um cabo nu, é muito perigoso, porque pode dar um arco elétrico, né? E aí é impossível você fazer a manobra com a mão, por exemplo. Você tem que, no mínimo, você tem que estar da escada, aí geralmente você utiliza dois gomos da vara de manobra. Tem a telescópica, tem a que você vai montando, né? Aí você monta duas seções, ela é mais ou menos do tamanho de um cabo de vassoura, né? Então você teria a distância mais ou menos de dois cabos de vassoura aí, de uma distância de 2,5 segurança, metros. né? Uhum. Deixa eu pegar aqui o procedimento, né? Porque eu só descrevendo ele aqui pode ficar confuso. Pode não, né? É confuso. Professor, quer dizer que a tarefa que está atrás dessa página primeira que o senhor está aí, ó, é para seguir mais ou menos o padrão dela, a outra de trás. Aqui tá aqui em comunicação aqui. Iniciar essa página aí, só para me ver a de trás aí. Essa aqui, né? O do fórum. Não, fecha essa página aí, essa primeira. Eu tô falando a outra, que tá atrás dela aí. Essa No caso aqui? das atividades. Essa, no caso, é para Não, seguir esse padrão? não, isso daqui é porque eu preparei para vocês terem ideia, né, do que são os princípios de gestão da qualidade. Mas basicamente aqui no fórum, né, vocês vão falar só dos quais que são os princípios de qualidade. Esquece esse artigo aqui, né, mesmo porque ele não está disponível, né? Ah, tá. Então vai falar só dos princípios da qualidade. E você pode postar aqui mesmo, aqui no... Aí No responde, lembrando, né, coloca aqui em responder, né? beleza. Aí você já... É porque tem alguns fóruns que, além de você responder, você tem que pôr uma apresentação, por exemplo. Mas esse não é o caso. Tranquilo. Beleza. É porque como a página não está disponível, né? Aí como se diz aí não é justo com vocês, né? Porque como é que vocês vão responder uma coisa que vocês não têm acesso ao POP? Por exemplo, ó, o pessoal da CIPA, eles geram, né, juntamente com o pessoal do SESMIT, né? O SESMIT é relacionado à NR4, né? Seria o pessoal mais da gestão de processos. Geralmente o SESMIT que é o signatário aqui, né? Que aprova. Só que quem que faz esse passo aqui? Por exemplo, esse aqui, eu peguei um passo a passo aqui, o pessoal chama de POP, ou então procedimento operacional padrão. Esse passo a passo aqui, ele faz parte, né, da gestão de qualidade aí dos processos. Por quê? Porque instalar um aterramento temporário é uma medida de segurança quando você vai desenergizar uma rede. Primeiro você secciona, né, você desliga a rede,
aí depois você impede ela, instalando bloqueio, né? Aí depois você constata, você instala na vara de manobra um detector de tensão, né? E daí você vê se a tensão, né? Se a rede realmente foi seccionada. Aí depois que você tem certeza que ela foi seccionada e que foi desligada, né? Aí você vai e instala o conjunto de aterramento temporário. Então, basicamente, o POP ou a instrução técnica é o pessoal da CIPA, né? Que cria aqui, ó, esse passo a passo. Mas por quê, professor? Vamos supor, né? Igual eu fiz engenharia elétrica. Só que muita coisa, por exemplo, lá na Universidade Católica, ela é apenas teórica. Por exemplo, rede de distribuição, eu só fui saber montar, desmontar, até fazer inspeção, né? Trabalhei para uma empresa que a gente fazia a inspeção das terceirizadas que eram contratadas na época pela Celga, depois Enel, né? E agora Equatorial. Então, o pessoal já sabia, né, que quando você faz engenharia elétrica, né, tem muita coisa que fica lá só na teoria, fica lá só no quadro, no papel. Então, processos operacionais em que você tem que fazer um passo a passo, quem é o melhor indicado é quem é o ponta de lança, é o que faz essa atividade, é o eletricista de distribuição. Então, basicamente, o eletricista de distribuição, na parte operacional de fazer as tarefas, né? Por exemplo, essa é uma das tarefas que a gente faz para desenergizar uma rede. Quem tem mais propriedade é o eletricista de distribuição. Então, aí quando eu entrei numa empresa, por exemplo, numa construtora, eu passei quase 6 meses fazendo curso. Eu fiz curso de eletricista de distribuição, eletricista de linha viva, justamente para eu pegar o conhecimento que estava faltando. Qual era esse conhecimento? A parte prática mesmo, de montar, até de você identificar a rede, né? Você lê aqui, instalar um aterramento, né? Ou um conjunto de aterramento temporário. O que é isso? É de comer ou passar no cabelo. Então, lá a gente foi lá para um centro de treinamento, a gente pegou as ferramentas, a gente treinou, né? Aprendeu o nome, não só o nome, mas como que opera, em que tipo de situação opera. Aí, geralmente, no processo aí de gestão de qualidade, o pessoal da CIP, ele elabora, né? Geralmente, você chama um eletricista de distribuição experiente, né? Aí ele elabora esses passos, ó. Por exemplo, primeiro passo aqui, ó. Você, obviamente, recebeu a autorização do Centro de Operação e Distribuição, né? Ao segundo passo, você já estacionou, né, a essa altura, você já estacionou o veículo, né? Ao terceiro passo, sinalizou e fez a isolação do local de trabalho. O passo 4 aqui, ó, fez a inspeção, geralmente inspeção visual, né? Analisando, ó, visualmente as condições do ambiente. O 5, planejar, né, fazer o, a APR, né, análise preliminar de risco, né, e planejou a execução da tarefa. Geralmente, o pessoal sinaliza a área e coloca uma lona, e em cima da lona, você coloca as ferramentas que você vai utilizar, por exemplo, né, inclusive o conjunto de aterramento temporário. Aí tem o conjunto que você aterra a média tensão, tem um conjunto que você aterra a baixa tensão. Então, esses processos aqui, ó, eles são passo a passo. Eu não posso simplesmente, por exemplo, iniciado o passo, vamos ver aqui, ó, preparar o conjunto de Eles aterramento têm temporário. Eu não posso que iniciar do 9. Ah, pois não? e por material de utilização. Isso. Aí ele, assim, aí esse documento, né, na parte de gestão, ele é feito basicamente com esses 4 ou 3 pilares. Alguns, eles só tem o quê? O desenvolvimento, que é o que você vai fazer naquele passo específico. Alguns só tem esses 3 aqui, ó, desenvolvimento, o risco do passo e como que você vai controlar, como que você vai diminuir ou até anular o risco né, que aparece nesse passo aqui especificamente, né? E alguns que são mais completos, você põe até a competência, ou seja,
quem que pode fazer e quem que está autorizado. Se você está autorizado, você está de posse de uma OS, né, de uma ordem de serviço. De posse da OS, né, você tem a competência, você é um eletricista, você é um encarregado, ou seja, você é um eletricista que tem mais experiência que o eletricista. Aí eles têm as classificações, eletricista A, eletricista B, e por aí vai. Deixa eu achar aqui. Não estou achando a tarefa aqui. Ó, achei aqui um da CPFL aqui, ó. Tarefa. Vou pegar a tarefa de instalação. Deixa eu ver, manobra. Deixa eu ver se tem algum. Deixa eu ver se tem que instalar conjunto de aterramento temporário. Tarefa de acessórios. Substituir isolador. Instalação de neutro. Ah, achei aqui, ó. A gente tem aqui, ó, instalação e retirada de aterramento temporário em estado secundário. Vamos pegar isso aqui do primário aqui, ó. Então, basicamente, pessoal, esse daqui, né, seria um POP, né, uma instrução técnica. O problema dessa daqui da direita é que ela é extremamente descritiva, né? Ou seja, ela está descrevendo os passos. Então, depende né, de quem faz a tarefa conhecer não só os passos, mas conhecer. Ó, tem gente que olha isso aqui, uai, o que é isso? Aterramento temporário, né? Vai achar que é você simplesmente pegar uma cordoária de aterramento, né? Que geralmente é um cabo nu, e instalar numa haste tipo cantoneira. Você vai lá e bate com um martelo lá uma haste, acabou, né? Então, o problema do extremamente descritivo é que os eletricistas iniciantes, eles ficam meio perdidos. Aí, por isso que algumas concessionárias, igual eu peguei isso aqui emprestado aqui da CPFL, né, da Companhia Paulista de Força e Luz, isso aqui é bem antigo, mas ele mostra aqui, ó, igual nesse passo aqui, ó, selecionar ferramentas adequadas, né, preparar o conjunto de aterramento, ó, já está nesse passo aqui, ó. Já pressupõe-se que você já avisou o COD, né? Você já estacionou o veículo, você já fez a sinalização. Geralmente a gente coloca essa lona aqui dentro do espaço protegido, da onde foi feita a sinalização. Então, esse daqui é o conjunto de aterramento temporário para média tensão. Basicamente, você vai curto-circuitar as 3 fases, né, numa rede, e esse daqui geralmente é para uma rede nua, né? Aí você seleciona o quê? O conjunto de aterramento temporário, que é esse daqui, e você seleciona essa daqui, é uma vara de manobra aí, ela é conhecida como bastão garra. Aí basicamente aqui na base dele, não dá aqui para mostrar, às vezes tem uma foto melhor aqui. Na base dele, você tem um controle aqui que parece um punho de motocicleta. Aí você movendo ele aqui na base, ou a parte de garra aqui do bastão, ela abre e fecha. É assim que você vai fazer a manobra à distância. Por exemplo, aqui, ó, né, esse aqui é um pino, esse é o pino para. Deixa eu tirar essa apresentação aqui. Ela está atrapalhando a gente. Então, o bastão garra, ó, esse daqui é chamado parafuso olhal.
Aí o que você vai fazer? À distância, com bastão garra, né? Aí você move o punho dele, né? Ele abre a garra. Aí o parafuso olhal, ele tem um olhal em que você vai o quê? Aí você fecha o bastão garra e você consegue fazer a manobra à distância, abrindo ou fechando aqui essa pinça aqui no conjunto de aterramento. Vamos lá, vamos. Então, basicamente, o que que a gestão de qualidade aí dos processos ela vai fazer? A trem desconectou de novo. O trem tá bugando aqui, ó, aparece essa. Agora acho que deu certo aqui, pessoal. Então, ó, basicamente, você vai selecionar as ferramentas, né? Depois de sinalizar, você, obviamente, vai estar de posse de uma ordem de serviço, né? Com essa ordem de serviço, você faz análise preliminar. Aí, depois de tudo preparado, sinalizado, né? Você coloca a lona lá no chão e aí você seleciona as ferramentas que você vai precisar para instalar o conjunto de aterramento temporário. Lembrando que esse é um dos passos, né, que você segue para fazer a desenergização de um circuito. No caso, esse que eu estou mostrando aqui, o de média tensão. Ó, esse aqui é um exemplo de uma rede de média tensão, né, a famosa 13.8. Você já reconhece, ó, as várias estruturas aqui, ó. Geralmente a 13.8 ela tem 2 discos. Quando você vê essa rede aqui com 3 discos, quer dizer que ela é uma rede de 34 kV. E essa daqui, né, já dando spoiler para aulas mais para frente, quando a gente chegar lá em sistema do CEP, né? Essa daqui é uma estrutura tipo B, o pessoal chama beco total, porque essa cruzeta aqui que segura o cabeamento, ele fica na última furação. Aqui você instala, você tem 2 tipos de poste, né? Tem o de seção circular, que é esse, e você tem um duplo T. Daí o seção circular, você instala aqui uma cinta, né? Que essa cinta ela serve para acoplar no seção circular, já que ele não tem furação igual o duplo T, né? E ele também tem uma sela. Essa sela justamente ela estabiliza a cruzeta para ela não ficar girando, porque a cinta ela é circular. Então, né, o circular numa superfície reta aqui, ele vai ficar bambeando. Aí você instala a sela aqui por dentro, a cela pega, estabiliza e deixa ela nessa posição na hora que você instala. Isso aqui é uma mão francesa perfilada. Por essa rede aqui, ela ter as fases, né? Geralmente, quando você instala esse tipo de poste aqui, quer dizer que a propriedade aqui, a calçada, ela é muito curta. Se eu colocar ela no modo meio beco, né? Colocar nessa penúltima furação, ou então eu colocar ela no modo normal, que é nessa furação do meio, e a distância vertical das fases, ela vai estar extrapolando, por exemplo, o muro, né, a propriedade, ela não pode passar, né, a distância vertical da propriedade do cliente. Aí por isso que eles criaram essa variação, né, a beco total, que é essa que é a mais extrema, e a meio beco, que é nessa penúltima furação, quando a calçada é um pouco maior aí, né? Então você não pode deixar esses cabos de média tensão ficar acima, né, por exemplo, do muro ou acima da propriedade do cliente, né? Então aqui, né, aí você vai instalar o conjunto de aterramento temporário, você vai curto-circuitar depois, é lógico, né, de você fazer o seccionamento. Provavelmente esses eram o seccionamento aqui atrás, aqui, ó, na rede. O pessoal corre a linha, vamos supor, você tem essa aqui é a tipo 4, que é 2 fins de linha. As chaves de manobra, elas estão aqui. Provavelmente aqui mais para frente deve ter uma rede tipo 3, onde essa rede está finalizando. Então, o ponto de seccionamento para eu abrir e desenergizar essa rede, ele está só aqui, né? Aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer, né, o desligamento aqui, né, que é você desliga, você impede colocando
Por exemplo, se for uma chave fusível, você tira o cartucho. Se for uma chave faca, você coloca uma espécie de uma bainha, que essa bainha vai impedir, né, que o circuito seja fechado novamente. Aí depois você vem aqui com um detector de tensão, pega a vara de manobra universal e detecta aqui para ver se realmente foi desligado. E depois que você vai proceder com a instalação da aterramento temporário. Ó, esse aqui é o trado, ó, que vai ficar lá no chão. Ele tem uma broca aqui, geralmente você fica girando ela, né, até você enfincar. Qual que é o problema desse trado aqui, né? Principalmente em rede de distribuição urbana, né? É difícil você achar uma parte no terreno, né, que dá para você enfincar essa haste. Às vezes, infelizmente, você vai ter que quebrar, né, uma calçada aí, alguma parte, para você poder fazer o aterramento temporário. E um outro problema é que você geralmente não anda com um termômetro, e mesmo se você andasse com um termômetro, ia ser difícil você se certificar da resistência de terra onde você enfincou aqui o trado, esse conjunto aqui. O ideal seria você andar com alicate termômetro. Qual que é o problema do alicate termômetro? Ele é muito caro, e geralmente a terceirizada e nem a concessionária fornece ela para o funcionário. Eu já dei treinamento aí para equipes em que o eletricista ele tinha o seu próprio alicate termômetro para ele fazer a verificação, né? Porque ele sabe que é perigoso, né? Infelizmente a empresa ela não fornece. Então fica meio que roleta russa, né? Você instala aqui o conjunto de aterramento temporário aqui, mas será que a resistência de terra é o suficiente para te proteger, para desviar a energia, caso ela seja ligada enquanto você está fazendo o serviço lá, né? Algum doido lá e vai e liga. Então alguns alunos, né, que eu dou treinamento, eles simplesmente compram, né? A última vez que eu vi, já faz um tempo, o mais barato era o da Minipa. O da Minipa estava na casa de 3.500 a 4.000 reais. E o da Stack, ele estava um preço proibitivo. Ele estava, se eu não me falha a memória, era 11.000 reais o alicate termômetro, né? Que ele é o mais prático. Então, assim, tá aí a resposta, né? É um equipamento caro, né? E infelizmente, né? Seria interessante para o pessoal lá da gestão, né? Incorporar esse tipo de equipamento, né? Que ele serve o quê? Ele serve para segurança. Se esse equipamento ele incrementa a segurança do funcionário, quer dizer que o funcionário vai trabalhar e a probabilidade, né, de ocorrer um acidente vai ser diminuída mais ainda do que no processo atual, né? E muitas empresas não entendem que é melhor você manter o funcionário trabalhando, fazendo o seu serviço de forma segura, do que você arriscar ele ter um acidente. E quando a pessoa acidenta, né? Agora, assim, não me entendam mal, pessoal. A gente sempre tem que pensar, a gente tem que dividir o nosso cérebro no modo empresário e o modo funcionário, vamos dizer assim. Tem que avaliar os dois lados, realmente. A gente tem que trabalhar os dois. E, infelizmente, o empresário, né, o dono do empreendimento da terceirizada, até mesmo a concessionária local, né, ela sempre trabalha no modo empresário. Eu já vi muitos falar, não, esse negócio de segurança do trabalho é frescura, é viadagem, né? Pensa, né? Ó a mentalidade, né? Isso é frescura. Na minha época não tinha isso, não. Realmente não tinha isso. Mas acontecia o quê? Acontecia acidentes, muitos acidentes aí, que poderiam, Graves. né, poderiam ter sido evitados facilmente. Então, assim, há muito desses processos, eles, né, no que tange aí a qualidade, a gestão aí, né, a eficiência desses processos aí, eles ainda precisam ser, né, ser burilados aí, precisam ser melhorados. Nesse quesito aqui, é fundamental um alicate termômetro, né, que ele é mais prático, né, por exemplo, uma vara de manobra. A última vez que eu vi uma vara de manobra universal, ela estava na casa de 6.000 reais, por exemplo.
Se eu não me engano, o DAC, a última vez que eu vi, ele estava 2.500 a 3.000 reais, né? Que é o dispositivo de abertura em carga. Então, assim, O essas alicate, ferramentas. realmente, então compara esse material, o alicate não é tão caro, não. Então. Aí você pensa, né? Como se diz, o que que são? Vamos supor que aí você fornece para a equipe lá um da Minipa, né? O mais barato, né? O que que é? A última vez que eu vi estava de 3.000 a 4.000 reais, né? Só dependendo aí a vara de manobra, a última que eu vi estava 6.000, ou seja, já excedeu o valor do alicate terrômetro. E geralmente nesse tipo de trabalho, os equipamentos, até o valor homem-hora aí da equipe, ele é elevado, né? Uma equipe de linha viva mesmo, um caminhão de linha viva aí, geralmente tem uma empresa que eu já dei treinamento, a Casel, se não me falha a memória, teve uma época que eles perderam o contrato, aí eles meio que cederam a equipe que eles tinham contratado, né? E os equipamentos, eu sei que o aluguel, por cada plantão do caminhão de linha viva, era da casa de 20.000 reais, o plantão. Então, assim, são equipamentos assim de alto custo, né? E mais custoso ainda é você não, o quê? Você, nesses processos aí de qualidade, você não primar pela segurança, porque se você não, né, não, além de você pode ser responsabilizado civil e criminalmente, né? É o que o mau empresário, ele, né, o que só pensa com a cabeça de empresário, ele costuma achar que tudo é custo. Ah, não, isso aqui é custo, isso aqui, né, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar errado, né? Então, assim, você está achando custoso, então fecha a empresa, né? Aquela, como se diz, desculpa a minha ignorância, né? Mas, se está achando custoso, então fecha a empresa, vai ser E, funcionário, né? e Não, dessa o que forma não dá também. para trabalhar de forma insegura. Pois não, Rival. E às vezes a questão não é nem o dono, são as pessoas gerentes que querem diminuir custos, que infelizmente acabam interferindo no processo até mesmo de segurança, Boas que estão envolvidas no processo como um no todo, né? processo. Isso é Porque verdade mesmo. Então, assim, aí é, o que eu estou falando aqui é para dar um insight para vocês na questão aí do fórum aí de poder responder o como que vocês otimizam, né? Qual que é a importância desses processos assim, né? Desse passo a passo, né? Que é uma instrução técnica, que é um POP, né? Dependendo aí da concessionária, eles chamam eles têm esses dois nomes aí, né? Então, assim, é fundamental. Deixa eu só registrar aqui. Ixi, já falta 2 minutos. Eu sei que o Oséias, ele entrou depois, né? Eu já tinha feito o disclaimer aqui. E eu vou falar novamente aqui. Como essa disciplina era para ter começado semana passada, né? Aí o que que eu acordei aqui antes, né, dos outros entrarem aqui na aula? Essa aula aqui, né, como se diz, eu dei instrução o máximo possível, né, das atividades aí. Aí o que ficar faltando, eu vou gravar outro vídeo, né, porque o que era para ter acontecido dia 15, né, tá acontecendo hoje, né, dia 22, né, então eu vou gravar o vídeo complementar para a gente, ainda falta 3 atividades aqui para eu comentar, né, fora essa que eu comentei agora aqui do fórum de discussão, tá bom? Então vocês não vão ser prejudicados. Aí assim que eu gravar, né? Aí eu vou, mas antes, né? Eu vou postar essa aula aqui de hoje, né? E eu vou postar o outro vídeo que vai substituir a aula que não teve, para vocês assim poderem entregar todas as atividades aí e não ser prejudicado, tá bom? Só. Agora falta 1 minuto aqui, eu vou ter que.
É 22, né? Beleza, pessoal? Então, eu vou fechar agora essa aula, que já deu aqui no horário. Vou disponibilizar o mais rápido possível essa aula de hoje e também o vídeo complementando, né, as 3 atividades que faltam, tá bom? Vou parar aqui a gravação.